aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. E essa questão aqui é sobre fluxo de calor. A figura mostra uma barra metálica de seção reta, constante, sendo aquecida por uma chama de um fogareiro. Quando se estabelece o regime estacionário de condução de calor, os termômetros A e C registram 200 graus Celsius e 80 graus Celsius respectivamente. Assim, a leitura no termômetro B será de letra A, 100 graus Celsius, B, 125 graus Celsius, C, 140 graus Celsius e D, 155 graus Celsius. Vamos lá. A situação que a gente tem é essa. Aqui está uma fonte térmica e aqui estão os termômetros em pontos diferentes dessa barra. Eu sei qual é a temperatura aqui no ponto A e sei a temperatura no ponto C, mas eu estou querendo a temperatura no ponto B. E sei que elas estão distantes entre si, no caso A e B por 50 centímetros e A e C por 80 centímetros. O que você vai fazer? Como a questão está falando do fluxo de calor através dessa barra, você tem que lembrar dessa equação, onde essa letra grega que a gente chama de φ, ela representa o fluxo de calor que está passando por ali, que como tem a regime estacionário, é constante, ou seja, o fluxo de A para B é o mesmo fluxo de A para C. Mas ele depende de algumas características dessa barra. Uma que a gente representa pela letra K é a constante de condutibilidade térmica desse material. O A ele representa a área da seção transversal dessa barra. O Δθ é a variação de temperatura entre os pontos que a gente vai estudar. E o L que está ali embaixo é o comprimento que o calor está se propagando, ou seja, a distância entre os pontos que eu vou estudar. Então, como eu estou tratando dessa igualdade, devido ao fato do fluxo de calor ser constante pela barra, eu posso te afirmar que essa equação tem que ser igual tanto do A para o B quanto do A para o C. Então eu estou colocando as mesmas grandezas. Sendo que algumas grandezas têm valores iguais. Por exemplo, a constante de condutibilidade é do material. Como eu estou falando do mesmo material, é igual para os dois lados. A área da seção transversal também é igual, pois esse bastão, pela ilustração, ele é homogêneo, ele tem sempre a mesma largura. Então a primeira coisa que eu já posso fazer é simplificar esses fatores. As áreas eu posso simplificar e as constantes também. Mas as variações de temperatura entre os pontos e os comprimentos, eles são diferentes. A variação de temperatura entre os pontos A e B, no caso vai ser a temperatura de A menos a temperatura de B. E a variação de temperatura entre os pontos A e C é a temperatura de A menos a temperatura de C. Com relação às distâncias, está aqui na ilustração. Então, quando eu fizer essas substituições, o que eu vou obter é a seguinte equação. No caso, a variação de temperatura de B é 200, que é a temperatura de A, menos a temperatura do ponto B, que é o que a gente quer descobrir. Variação de temperatura de A para o C é a temperatura de A, que é 200, menos a temperatura do C, que a questão deu, que era 80. Os comprimentos eles vieram na ilustração. De A para o B, o comprimento é de 50 centímetros e de A para o C, o comprimento é de 80 centímetros. Ah, Bruno, tem que converter de centímetro para metro. Nesse caso não há necessidade, porque eu tenho uma igualdade, que eu tenho as mesmas grandezas para os dois lados e as suas unidades de medida elas são proporcionais. Então eu só tenho que seguir uma regra. A unidade de medida que eu usar para um lado, eu tenho que usar para o outro também, mas não importa qual. Se um lado tiver em centímetro, o importante é que o outro lado também tem que estar, e isso eu já tenho. Então eu montei minha equação, agora eu tenho que resolver. Vamos começar por aqui. 200 menos 80 dá 120. Eu ainda posso fazer algumas simplificações, por exemplo, nos denominadores, no final eu tenho zero sobrando, então eu posso simplificar os 2 por 10, que é a mesma coisa que cortar um zero de cada um. E aqui ficou 8, aqui ficou 5. 120 dividido por 8 dá 15. Então sobrou essa igualdade para mim, onde eu quero de alguma maneira isolar
o θb, que é o que eu quero descobrir. Então eu vou tirando os valores que estão ao lado dele. Vou começar pelo 5. O 5 que está aqui dividindo todo mundo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. E eu vou ficar com a seguinte equação. 200 menos θb, não mexi nessa parte, é igual ao 15 que estava lá do outro lado, vezes o 5 que foi multiplicando, e 15 vezes 5 dá 75. Para descobrir o θb eu tenho que isolar, como eu já disse. Mas como ele está negativo, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, que ele vai ficar positivo. E o 75 que está lá positivo eu vou tirar e passar negativo. Então basicamente eles vão trocar de lado. Onde o 200 ele permaneceu no mesmo lugar, não mexi nele. 200 menos 75 é igual à temperatura de B que eu quero. E 200 menos 75 dá 125, no caso, graus Celsius. E o seu gabarito está na letra B.